lição sobre obsessão infantil e como é feito o tratamento da obsessão. Teremos também um intervalo para café e nós avisaremos vocês previamente. Então vamos iniciar agora, convidando o nosso primeiro expositor, que é o Wilson. Bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Essa manhã de sábado, que a gente escolheu estar aqui. Então a gente vai avançar um pouco num tema bastante importante e que está muito próximo de cada um de nós, né? Às vezes a gente nem conhece, mas ele está muito próximo de cada um de nós. Nós vamos tratar nessa discussão de alguns tópicos. Nós vamos relembrar alguns conceitos, vamos falar do que é obsessão, por que acontece a obsessão, os tipos de obsessão quanto ao seu agente, os tipos de obsessão quanto ao grau de atuação. Quanto tempo dura a obsessão? Ela é longa? Ela é curta? Como reconhecer quando alguém está sob o efeito da obsessão? E a nossa atitude diante dela? Como a gente deve se comportar? Então, que bom, né? Se no final desse nosso trabalho a gente conseguir satisfazer todas essas perguntas, já dar resposta a esses conceitos. É muito interessante. Considerando que esse trabalho que nós estamos executando aqui é aberto ao público, e a gente pode ter pessoas que não são espíritas, que são simpatizantes, que são de outras religiões, né? Como Kardec dizia, qualquer religião, né, que busque a melhora do ser humano é digna de respeito e nós as temos, né? Respeito a todas as religiões. Então todos são muito bem-vindos, né? Mas para que a gente aproveite melhor esse trabalho, eu vou relembrar alguns conceitos que para nós espíritas está muito claro. Então tenham um pouco de paciência, eu vou colocar coisas que já está muito calcificado no nosso conhecimento, mas para quem não conhece pode ser interessante e vai ajudá-lo a entender melhor o que a gente está proposto a apresentar aqui, ok? Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, questão número 1. Primeira pergunta que Kardec fez ao Espírito da Verdade: o que é Deus? Qual foi a resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, infinito, é imutável, imaterial, é único, é onipotente, ele pode tudo, soberanamente justo e bom. Aí eu vou destacar esse último item, né? Soberanamente justo e bom. Isso para nós espíritas é muito importante, porque se a gente admitir isso, Deus não cria privilégio. Toda desigualdade que existe tem uma causa. A gente às vezes não sabe qual é, né? A sabedoria divina, a sabedoria providencial das leis divinas não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, um dos princípios é que Deus é infinitamente justo e bom, não cria privilégio. Todos nós fomos feitos da mesma forma, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? Quando e de que maneira nós fomos criados? É difícil, né, responder essa pergunta. Nenhum espírito se atreveu a responder. Será que isso é um mistério que a gente não pode ter conhecimento? Questão número 17 do Livro dos Espíritos: pode o homem conhecer o princípio de todas as coisas? O que o Espírito da Verdade respondeu? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então tem determinadas coisas que a gente não tem capacidade ainda de entender. Talvez até pelo limite que nós, seres humanos, temos. O nosso cérebro é limitado, estamos avançando nesse processo de busca de conhecimento, de aprendizado. Então não queiram buscar a resposta para todas as coisas. Não que isso seja o mistério de Deus. Talvez a gente não tenha capacidade para entender nesse momento. Nós somos seres espirituais com componentes materiais ou somos seres materiais com componentes espirituais? Para nós espíritas é fácil essa resposta, né? Nós somos seres espirituais, né? Nós somos feitos para viver aonde?
espiritualidade, mas nós temos um componente material que é o nosso corpo. Então, o mundo espiritual, o mundo espírita, é um mundo normal, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo, não acaba nunca. Então, nós fomos criados para viver nesse mundo, quer dizer que nós também não acabaremos nunca, nós vamos viver para sempre, até o momento que a gente vai ser quase perfeito. O mundo corporal, esse mundo que nós estamos aqui, ele é um mundo secundário. Ele poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Uma coisa não interfere na outra. Mas então, se nós somos seres espirituais, isso aqui não interfere, poderia não existir. O que é que nós estamos fazendo aqui? Habitando a matéria. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Kardec perguntou, em outras palavras, por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Qual foi a resposta? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, que é a maioria de nós. Para outros é uma missão, ele veio ensinar. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as dificuldades da existência corpórea. Então é importante que a gente viva na matéria, com as limitações que nós temos, que a gente faça ajustes da lei de ação e reação e que a gente cresça. O objetivo é esse, para que a gente se melhore como seres humanos. São oportunidades. Todos nós temos uma importante capacidade, a de se comunicar com o plano espiritual. Algumas pessoas possuem essa capacidade um pouco mais forte, um pouco mais ostensiva. Kardec define que todos nós somos médiuns. Porém, para distinguir os ostensivos, ele denominou como médium apenas esses. Ficou claro isso? Todos nós somos médiuns. Alguns são mais ostensivos. Kardec preferiu chamar de médiuns só os que são ostensivos. Isso quer dizer que a gente continua tendo a capacidade de se comunicar, não de uma forma tão específica como a do médium. Aí eu tenho uma dúvida. Eu não sou médium ostensivo, eu não tenho a habilidade de me comunicar com a espiritualidade. Como que eu faço essa comunicação, então? Porque eu nunca percebi nada. Vocês estão com a mesma dúvida? Será que eu não consigo me comunicar com a espiritualidade? Quando eu faço a minha introspecção, eu faço uma oração, o que eu estou fazendo? Estou me comunicando com a espiritualidade. Quando eu desejo bem para alguém, eu faço uma vibração, eu estou concentrando, o que eu estou fazendo? Me comunicando com a espiritualidade. Quando eu recebo algo, uma influência positiva, por exemplo, eu não estou me comunicando com a espiritualidade, então todos nós somos médiuns. Só que uns têm um lado mais ostensivo. Quer dizer, então, que todos nós podemos ser influenciados pelos espíritos? Mas eu não sou ostensivo. Também posso ser? Será? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Será que eles têm essa capacidade? Qual foi a resposta? Mais do que a gente imagina. Com bastante frequência, são eles quem dirigem nossos atos. São eles que nos influenciam a esse ponto. Olha como é forte essa ligação. O mestre. O que seria, então, obsessão? Na linguagem espírita, a obsessão é a ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre o outro. Então, é sempre um ato prejudicial. Em alguns casos, quando a ação é intensa e contínua, ela pode causar reflexos muito prejudiciais no próprio organismo do obsidiado, causar doenças, desequilíbrio. A palavra obsessão, ela vem do latim, obsessione, que significa impertinência, perseguição, ideia fixa, mania. Se a gente for se atentar estritamente à definição, todos nós vamos falar, puxa, eu estou obsidiado o tempo inteiro, porque eu sempre me sinto perseguido, algo me incomoda, estou sempre
Ela apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde uma simples influência moral, sem sinais exteriores, até uma preocupação muito forte do organismo e das faculdades mentais. Existe uma boa obsessão? Os espíritos não nos influenciam? Né? Pelo lado ruim, sim. Pelo lado bom também. Existe uma obsessão boa? Claro que não, né? A ação dos bons espíritos sobre alguém nunca é uma obsessão, porque ela é sempre benéfica. Os bons espíritos, quando se aproximam da gente, é com efeito benéfico e não dominador. Eles respeitam as nossas atitudes e a nossa liberdade. Eles agem sempre de uma forma velada. Então não dá para usar o termo obsessão por uma influenciação positiva. Né? Por que acontece a obsessão? Por vários motivos, evidente. Um deles, o débitos de um espírito para com outro, que pode ter sido originado nessa vida ou em outra. Exemplos: vingança, oposição, né? Às vezes um mal. Isso acontece com a gente no dia a dia. Né? Às vezes uma brincadeira mal feita no ambiente de trabalho e que a gente não soluciona, cria um problema de relacionamento. E às vezes a gente não consegue corrigir esse problema. Então tem que estar muito atento. Ainda não aprendemos a perdoar e acumulamos em nossa mente muito lixo mental que deveria ser destruído. Muitos dizem: perdoo, mas eu não vou esquecer. Você está perdoado, mas não passa nem na frente da minha casa. Quero nem te ver. Isso é o perdão? Isso da boca para fora. Nós estamos acumulando lixo mental, né, que vai se acumulando um sobre o outro, e o resultado, evidentemente, não é positivo. Outro motivo: afinidade que atrai um espírito ao outro. A afinidade moral nos une a espíritos que simpatizam com os nossos gostos e nossas inclinações. Olha o poder da mente como é importante. Né? Livrar o lixo mental. Né? Pensar coisas boas para que a gente atraia espíritos bons. Se eu penso algo ruim, né, eu estou vibrando negativamente, e os espíritos que se afinam com isso vão se aproximar, evidentemente. Nossas imperfeições também seguem essa mesma regra, né? Nos unindo aos benefícios idênticos ao nosso. Né? Se eu sou um alcoólatra, que tipo de emanação eu vou estar produzindo? Emanação alcoólica. E os espíritos que comprazem com isso vão ficar encantados e vão se aproximar e vão querer ficar conosco. Maledicência, a mesma coisa. Ambição, aquela ambição exacerbada, né? Crueldade, sexualismo exacerbado. Tudo é motivo para que espíritos afins se aproximem de nós. Só para lembrar, a afinidade fluídica depende da constituição do perispírito. E a afinidade moral depende do grau de elevação moral da pessoa. Quando eu falo em perispírito, está muito claro para todo mundo, né? Ou alguém não sabe e conhece o perispírito? Essa pergunta não vale para nós espíritos, evidente, né? Para quem não conhece a doutrina. Não preciso definir, né? Ok? Então vamos lá. Outro motivo: pela falta da ação do bem. Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Às vezes a pessoa fala: puxa, mas eu nunca fiz nada de mal, né? Eu não faço mal para ninguém, e as coisas ruins acontecem, isso, aquilo. Não que tenha relação, mas se tivesse, né? Olha a resposta que ele deu: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Aí sim, né, ser proativo, mudar essa relação. Questão 643 do Livro dos Espíritos. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem?
Alguém, por alguma razão, está impossibilitado de fazer o bem? Claro que não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. A exceção do egoísta. Aquele que só pensa em si. Está fechado nesse mundo. Quanto ao seu agente, a obsessão pode se manifestar de alguns modos. Ela pode ser de desencarnado para encarnado. É a mais comum que existe. Um espírito obsessor obsidiando a nós aqui encarnados. Que pelas nossas invigilâncias vamos possibilitar essa ligação. A gente vai permitir que isso aconteça, às vezes inconscientemente. Mas existem também outras maneiras da obsessão se realizar. Por exemplo, de encarnado, obsidiando, desencarnado. Puxa, isso aí agora é... Será? Eu encarnado posso obsidiar você que já desencarnou, que já está na espiritualidade? Como assim? Nós todos somos espíritos, portanto, podemos agir uns sobre os outros. Às vezes é o encarnado que importuna e domina o desencarnado de uma forma obsessiva. Por exemplo, uma fixação mental do encarnado naqueles que desencarnaram. E às vezes a gente causa isso mesmo desejando o contrário. Quantos exemplos nós temos, por exemplo, no momento do desencarne, onde o moribundo, a pessoa que está ali, pronto a se desligar, não consegue romper o cordão se desligando. Tão forte a ligação mental das pessoas para que ele permaneça. E a espiritualidade fica ali insistindo, não dá. E o que eles fazem normalmente? Dão uma súbita melhora. Aí recupera um pouco, a família relaxa. Cada um vai cuidar dos seus compromissos. Quando vem a notícia, olha, o vovô desencarnou, o papai desencarnou. Então, a gente, mesmo sem querer, atua de uma forma que se transforma em obsessão. As emissões do pensamento constantes, carregadas de ódio, dor, revolta, desequilíbrio, mantêm o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio necessário para enfrentar a nova situação. Então, cuidado com os nossos pensamentos. A obsessão pode ser também mútua. Quando de lado a lado, entre encarnados ou não, ela é exercida de uma forma insistente, uma ação mental e fluídica inferior e prejudicial. São pessoas que se procuram para saciar-se das vibrações que trocam e nas quais se comprazem. Passam os dois seres a viver numa situação de comunhão de pensamento e comunhão de vibração. Vibram na mesma sintonia. Teremos pessoas que obsidiam outras pessoas, dominando-as mentalmente, mascarando muitas vezes esse domínio com alguns nomes que são até simpáticos. Ciúmes. Ter ciúme, ok, ajuda o relacionamento. Ciúme. Tome cuidado. Passou do limite, passa a ser processo obsessivo. Um atrapalhando e incomodando o outro. Quantos exemplos nós temos, E a mídia adora isso. Quando encontra um caso que chega ao extremo, aproveitam no limite. A inveja, a paixão sem controle, o ódio sem controle, são processos que criam, obsessão. Às vezes a forma é tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Olha que ponto chega. A pessoa está completamente dominada, nem para ter a consciência de que está sendo. Acha que é tudo bem. Continua. Por exemplo, são pais que dominam os filhos, governando e decidindo todos os seus atos, tirando-lhe a iniciativa. Puxa, mas como o pai vai fazer isso? Uma mãe? É o amor usado ao limite, que passa do bom senso. Criam, eu quis colocar essa imagem para a gente ficar bem claro, criam os filhos como numa bolha,
isolado do mundo. Crescem pessoas incapazes de se relacionar de uma forma produtiva. Na primeira frustração, entram dificuldades, porque não aprenderam a lidar com a adversidade. Tão grande, tamanha é, ou foi, a ligação e a segurança que o pai tentou transmitir dos pais. A auto-obsessão. Puxa, mas a gente consegue se obsidiar a si próprio? É quando nos obsidiamos a nós mesmos. Trabalho excessivo da mente em ideias improdutivas, egoístas, de temor, de orgulho, sentimentos que todos nós temos. E às vezes a gente desenvolve esses sentimentos ao extremo, a ponto de se tornar uma auto-obsessão, trazer um prejuízo para cada um de nós. É uma geração fantasiosa. Começam a criar uma realidade virtual e entram nela. E aquilo passa a ser a minha verdade. Misticismo doentio, chegando ao ponto, às vezes, da pessoa não sair de casa sem ler no jornal o horóscopo do dia, para saber o rumo que eu vou tomar. Parece brincadeira, mas não é. Fixações mentais persistentes. Alguém está me perseguindo, o mundo está contra mim. Complexo de superioridade. Eu sou melhor que todo mundo. O que eu faço é sempre bom. O outro é que tem que chegar onde eu estou. Ou de inferioridade. Enfim, aí entra o consenso. Tudo que ultrapassa o limite da normalidade. Precisamos ficar atentos. É viver voltado para si mesmo, preocupando-se em excesso com a própria saúde, descobrindo sintomas inexistentes, criando aquelas chamadas doenças psicossomáticas, aquelas que o médico não encontra. Por mais que a gente vá, eu tenho um problema, ele está se manifestando, mas a medicina não consegue encontrar. E na maioria das vezes, eu mesmo criei esse problema. Dramatização das ocorrências corriqueiras do dia a dia. Às vezes eu tropeço na rua, puxa, algum espírito me empurrou, alguém fez alguma coisa, colocou uma pedra no meu caminho, olha como estou sendo perseguido, sofrendo por antecipação coisas que jamais irão ocorrer. E isso é muito forte dentro da gente, então tomar cuidado, isso está crescendo. Quem de nós não tem isso? Às vezes o problema nem se manifestou, já estou sofrendo. Estou tentando corrigir algo que não aconteceu. E não é prevenção, não. É antecipação de algo que pode ser que nem aconteça. Transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. São doentes da alma, que buscam diagnósticos impossíveis através da medicina. São aqueles que não perdoam a si mesmo. Se a gente não perdoa a si próprio, como é que eu não perdoo ao outro? Perdoar a si próprio é reconhecer que a gente tem limites. Eu não vou conseguir vencer todas as minhas dificuldades, mas eu vou buscar, eu vou tentar. Se eu não conseguir, pelo menos eu estou tentando. Um pouquinho eu vou melhorar. Talvez não consiga tudo. Talvez não, com certeza eu vou conseguir tudo. Dr. Wilson Ferreira de Mello, numa palestra em 1982, está certo, Rogério? Comentou que 70% dos casos de obsessão são auto-obsessão. 70%. Somos nós mesmos que criamos. Olha como é. Às vezes até eu gosto de citar aqui um termo que a ignorância humana não tem limite. A gente cria e vai criando dificuldades e vai impondo. Nada pode ser fácil. Quando a coisa é muito fácil, você fala, puxa, tem algo errado. Tem algo errado. Foi tão fácil conseguir isso, a gente coloca uma dificuldade, às vezes onde não tem. Quanto ao grau de atuação, como pode ser a obsessão? Ela pode ser simples, ela pode ser a fascinação e a subjugação. Vamos ver um pouquinho cada uma delas. Obsessão simples. Ela é percebida pela pessoa. A sua insistência incomoda, mas o problema ainda está muito incipiente, está muito fraco. De modo geral, todos nós passamos por isso. De vez em quando a gente sente isso.
algo está incomodando, né? E a gente participa das nossas atividades, do nosso evangelho no lar, e a coisa vai melhorando, a gente nem percebe. Entrou e saiu. Não tem nem registro no nosso banco de dados. Nesse caso, as energias ainda não foram sugadas e a atuação está se iniciando. O obsessor emite fluidos que se espalham, produzindo um mal-estar temporário, né? Não tem muita causa física. É como um pensamento, uma ideia fixa, que acaba nos incomodando. Um mal-estar, uma preguiça, às vezes na hora de ir para o curso, né? Acho que hoje não vai ninguém, está chovendo. Ainda tem limite para faltar. Né? Cuidado. Uma preguiça, uma irritação, mudança de humor, choro sem motivo, sensibilidades às ofensas, angústia, etc. Esses sintomas também são sintomas encontrados nas doenças psicossomáticas. Então é preciso identificar o que é patologia e o que não é. Apresenta esse sintoma, procure um médico. Não abandone, não trate todo sintoma como um processo obsessivo. Isso eu vou resolver na casa espírita. Procure um médico, tente resolver. Né? O nosso trabalho é um apoio, né? Pode sim ser trabalhado de forma coadjuvante. Às vezes o componente é só espiritual, ok, estou resolvendo. Mas tem também patológico, tem doença que precisa ser tratada. Questão 461 do Livro dos Espíritos. Como distinguir, já que os espíritos nos influenciam, os nossos próprios pensamentos daqueles que são discernidos pelos espíritos? Como é que eu vou tentar separar? Já que eles nos influenciam constantemente. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem no primeiro impulso. Aquele primeiro impulso para resolver uma situação, normalmente no próprio pensamento que está se manifestando. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberes. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem, o fará, né, de melhor vontade. Então, pouco importa, né? Eu coloquei essa pergunta só para a gente entender. Pouco importa saber se o que vem é meu ou é uma influenciação. Se for positivo, ok, vamos tocar para frente. Não importa. Né? É isso que o Kardec deixa, eles podem sim. Mas pouca importância tem identificar se isso é meu ou não. Se for uma coisa positiva, vamos para frente. Como então, questão 464, distinguir se um pensamento sugerido é bom ou é ruim? Como é que eu vou saber se aquele pensamento é bom? Veio do espírito bom ou é ruim? Veio do espírito ruim? Analise a coisa, estude o processo. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Eles não são incisivos. Eles nunca vão dizer, faça. Por que eles não fazem isso? Porque a gente não vai poder nunca dizer, eu fiz porque você mandou. A decisão é minha, é pessoal, é particular, é própria. Os espíritos nos influenciam, mas a gente escolhe o caminho. Então, o bom espírito nunca age de uma forma clara e direta. Fascinação é o próximo grau, né? Essa é a mais perigosa. Nesse caso, o obsidiado não se reconhece importunado, porque o obsessor foi astuto e age de uma forma disfarçada, né? Consegue fascinar a pessoa com uma ilusão. Começa, puxa, você é dirigente mediúnico, né? Como você é bom. Olha, você tem uma capacidade, o seu trabalho é grande, vai crescer, continue assim. Você vai. É o início de uma instalação de um processo obsessivo, né? Pela fascinação, a ponto de dominar tudo. O obsidiado acha que a sua ilusão é certa, é correta, é bela, né? E se ele diz tudo que eu quero ouvir, eu vou acreditar nele. Esse é bom. Esse espírito é legal, olha como ele fala de mim. É uma ilusão criada diretamente pelo espírito obsessor no pensamento do obsidiado. O espírito descobre um ponto fraco do obsidiado e este iludido passa
passa a agir pela vontade do obsessor. Aí eu cito mais uma vez esse livro, o sujeito está aí, certo? Aconteceu na Casa Espírita. É um exemplo claro de um processo desse que se instala de uma forma destruidora. Então fica mais recomendação para quem tiver interesse, vale a pena a gente ler esse livro. São espíritos ardilosos. É como se o atingido estivesse anestesiado, afastando-se da realidade. O pensamento é totalmente controlado, né? Não totalmente, é controlado pelo obsessor. A falta de valores morais e a falta de estudo são campos muito férteis para a semeadura desses espíritos. Por isso que a gente sempre diz que o espírita tem que estudar, precisa se atualizar. Para que a gente crie uma preservação para essas influenciações. Né? E a subjugação, que é o grau mais intenso da obsessão. A vontade do obsidiado foi totalmente dominada, tanto moral como fisicamente. Exemplo, pessoa que se sente compelida a escrever sempre, em qualquer lugar, né, ou a qualquer momento, mesmo sem ter lápis e caneta. Isso pode acontecer com o médium, principalmente. Né? Se sente compilado, eu estou dando uma passividade, estou psicografando. E começa de uma forma, né? Começa pessoas que se ajoelham, erguem as mãos para o céu, começam a falar sozinhas na rua, perdem o senso do ridículo. Uma dos sentimentos importantes é que a gente tem o senso do ridículo, né? Ele permite que a gente não saia de qualquer jeito na rua, que não tenha todo o comportamento, que a gente tenha cuidado. E quando a gente começa a perder esses cuidados, você fala, galera, algo está acontecendo. Né? Se eu começo a andar desleixado, o que não é normal, né? Algo está acontecendo. Ela pode ser moral, né? Ou no próprio corpo. Moral, o obsediado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras. Começa a agir da forma que não é natural dele. Né? Às vezes a pessoa tem uma conduta e muda completamente de um instante para o outro. Incorpórea. A ação é sobre os órgãos físicos, provocando movimentos involuntários, ridículos, etc. A gente tem exemplos na história, né, de pessoas que sofreram um extremo processo obsessivo, né, de subjugação. Dizem que Nabucodonosor, lá na Mesopotâmia antiga, né, foi um dos que sofreu, se sentia como um animal. Um verdadeiro animal. São manias, trejeitos, tiques nervosos, de grau acentuado, né? São indícios de subjugação incorpórea. Mais uma vez eu afirmo, aquilo que foge do tolerável, do normal. Questão 473 do Livro dos Espíritos. Interessante para a nossa análise, dentro desse processo de subjugação. Pode um espírito tomar, nem que seja temporariamente, o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se em um corpo animado e agir no lugar do outro que nele se acha encarnado? Em outras palavras, pode um espírito entrar no meu corpo e me dominar? Que seria uma possessão? Não. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Esse corpo pertence a mim, foi feito para mim, está ligado molécula a molécula como o meu espírito, e só eu tenho domínio dele. Ninguém pode incorporar, né, dentro do meu corpo, dominá-lo. Não, jamais. Como acontece então? O espírito identifica-se, né, com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agir conjuntamente com ele. É afinidade moral, que faz com que ele se una e um atue sobre o outro. Mas o encarnado é sempre o dono da situação. Atua conforme queira sobre a matéria de que se acha revestido. Sempre vai ser responsável pelos acontecimentos, né? O ser encarnado. Quanto tempo pode durar a obsessão?
Será que ela é rápida? Ela pode demorar bastante. Algumas horas, alguns dias. Ela pode ser breve, transitória ou periódica, e pode ser permanente. Ela pode durar dias, meses, anos, séculos, milênios. Mas, porém, toda obsessão termina quando termina o motivo que a gerou. Por isso é importante a gente sempre frisar, né? A gente sempre diz isso aqui na Casa Espírita, né? Tanto o obsessor como o obsidiado, né? Ambos precisam do acolhimento fraterno, para que o problema se resolva. Senão, esse processo pode durar meses, anos, séculos, milênios. Quantos exemplos a gente não tem nas nossas reuniões mediúnicas de casos de obsessão em que os espíritos nem se lembram mais do motivo inicial. Estão há tanto tempo se gladiando que já esqueceram. O importante é brigar. Né? Perderam a noção. Então, resolvendo o problema, a obsessão termina. Como reconhecer, então, que alguém está nesse processo obsessivo? Ele demonstra alterações nas ideias, alteração de comportamento, tanto físico como emocional. Na obsessão simples, os sinais são tênues, ocasionais. Quando a obsessão se acentua, os sinais de alteração começam a aparecer. Daí eu digo que é importante, né, a gente se relacionar em grupo. Porque a maioria das vezes, esses sinais não são perceptíveis por nós. Eles têm que ser apresentados por um colega te alertar, né? E perceber que meu comportamento está mudou, né? Algo está diferente. Um olhar fixo para um lado, engazeado, fugitivo, sem encarar ninguém, tiques e cacoetes nervosos, o desalinho, o desleixo, ou a excentricidade na aparência, né? Começo a me agir de uma forma diferente, me enfeitar de uma forma diferente, agitação, inquietude, medo, desconfiança sem justificativa, né? Vamos mais uma vez tirar todo o componente patológico, né? Para a gente admitir esses sinais. A apatia, a sonolência, as ideias rígidas, excesso em falar, no sorrir, ou ficando mudo, né, triste, agressividade gratuita, ataques que levam ao desmaio, rigidez, contorções, etc. Todos esses sintomas podem ser indícios, né? O pranto incontrolável e sem motivo, o orgulho excessivo, a vaidade excessiva, a ambição excessiva, né? A sexualidade exacerbada, fora do normal, doentia. Na subjugação, quando a pessoa volta ao normal após essa crise, esse processo, geralmente se queixa do domínio sofrido e lamenta esses atos infelizes que tenha praticado. E às vezes culpam a si mesmo, o que dificulta o processo de cura para isso. Na fascinação, as outras pessoas notam a fantasia, o fanatismo, a fixidez, o absurdo dessas ideias. Porém, o obsidiado não percebe e nem aceita que está sendo enganado. Então é difícil, é complicado, porque a pessoa se sente bem com aquilo. Ela não acha que é um processo obsessivo. Está me fazendo tão bem, eu gosto disso. Ele fala palavras que eu gosto. A nossa atitude diante da percepção disso. Vigiar os pensamentos, sentimentos e ações, para prevenir a influência dos maus espíritos. Reconhecer que estamos nesse processo, mesmo naqueles tênues, aqueles que os sinais são muito pequenos, né? Não desanimar, empenhar-se na reforma moral e no bom proceder, orar com fervor. Né? Nós espíritas sabemos que tem recursos para isso, e a gente vai ver ao longo da apresentação esses recursos.
Né? Temos que usar essa ferramenta. Porque ninguém está livre. Pelo contrário, né? Todos nós estamos suscetíveis. Quem é essa figura que a gente chama de obsessor? Parece que é uma figura do mal, né? Foi criada para o mal. Quem é o obsessor? Não passa de um espírito como nós somos. Exatamente como nós. No livro Diário dos Médiuns, né, de Chico Xavier, Emmanuel, ele fala uma frase interessante. É um espírito como nós. Obsessores visíveis ou invisíveis são nossas próprias obras, espinheiro plantado por nossas próprias mãos. Não é um ser estranho a nós, mas sim alguém que privou da nossa convivência, muitas vezes estava lado a lado conosco, na nossa intimidade, por vezes com estreitos laços. Não é absolutamente mal, porque ninguém o é. Possui sementes de bondade, que estão adormecidas e abafadas pelo sofrimento que passou e que passa, e pelos sofrimentos que causa. São carentes de compreensão e de amor. Por isso, sabe as palavras de Jesus que está em Mateus, né? 5,25. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Muitos processos são resolvidos aqui mesmo, entre nós. E como a gente não sabe o que a gente foi no passado, vamos perdoar sempre. Sempre. O que passou também. Eu não sei o que eu fiz, não. Perdoa. Eu vou procurar melhorar, eu vou procurar fazer coisas boas, eu vou procurar mudar meu comportamento. Então era isso que a gente tinha para apresentar. Deu tempo? Okay? Isso tudo está nesses livros, né? Eu sempre gosto de citar os livros fundamentais do nosso curso, né? Que são fontes ricas de informação. A gente às vezes passa pelos cursos, né? E nunca mais vai ver isso. Deixa lá no cantinho. Não, vamos resgatar. Vocês vão se surpreender quando vocês lerem os livros antigos, né? Primeiro ano, segundo, né? Como você vai entender de forma diferente com a maturidade que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje. Né? Ok? Muito obrigado. A gente vai dar sequência na atividade. E aí, pessoal, gostaram da apresentação do Wilson? Sim? Sim. Muito boa, né? Obrigada, Wilson, pelo seu trabalho, pela sua exposição. A gente já tem muita coisa para começar a refletir. Como disse Emmanuel no final, são obras nossas, os obsessores. Mas muitas vezes nós temos o hábito de terceirizar a culpa, de olhar para o outro e não para nós. Então é algo muito importante nós estarmos gravando de toda essa apresentação, que não são esses obsessores que criam algo em nós, mas eles se aproximam e eles acabam adubando, estimulando aquilo que eles encontram. Dando seguimento à nossa apresentação, nós vamos convidar agora a nossa companheira Sandra Ramalho, que ela vai falar um pouquinho para nós sobre obsessão infantil. Bom dia a todos. Bom, depois dessa belíssima explicação, explanação do Wilson, antes da gente falar sobre obsessão, eu gostaria de falar sobre criança. Antes da gente falar sobre esse tema que nos traz tantas reflexões, a criança, acima de tudo, ela não é um espírito criado agora, não é? O Wilson explicou isso pra gente. A criança também não é um papel em branco, uma tábua rasa, ou às vezes, como alguns teóricos falam, um mini adulto. Não. A criança é um espírito imortal, reencarnado, que também, assim como nós que já crescemos um pouco, traz uma série de experiências, uma série de vivências decorrentes de outras existências. E é aí que a gente começa a nossa reflexão.
questão 379 do Livro dos Espíritos. Vou botar a mão aqui. É tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Bom, eu gostaria de começar dizendo para vocês que se nós todos passamos pela infância, já dá uma dica, né? A resposta. E a resposta é simplesmente assim. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obras de conformidade com o instrumento de que dispõe. Isso nos traz algumas reflexões. A infância não diz nada sobre a inferioridade da criança ou do espírito, porque está no estado infantil neste momento. É o contrário disso. As nossas obras é que indicam se nós somos evoluídos ou não, se estamos progredindo mais ou não. A criança, a infância, é apenas um estado neste momento. Aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, eu gostei muito desse trecho e eu quis colocá-los e vou ler junto com vocês. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E segundo está com a verdade, e Jesus está com a verdade, mas apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Quanta bondade e sabedoria, não é? Nos dar a oportunidade de nos revestir com a inocência para que a gente tenha uma nova chance. Dar aos pais a oportunidade de se reaver com espíritos que nós não sabemos quem são, que estão lá com rostinhos doces, com a necessidade dos nossos cuidados, com o nosso amor, e que nós não sabemos quem foram antes dessa existência, mas nos dá a oportunidade de amá-los. Quanta sabedoria, não é? Na questão 383, também do Livro dos Espíritos, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? A gente já deu uma dica com essas coisas todas que foram ditas, né? E a resposta é exatamente assim. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Aí a gente começa a falar não só da criança, mas a gente começa a ver a responsabilidade que nós todos temos ao nos contatar com uma criança, ao fazer parte da vida deles todos, não é mesmo? Então, esse é um momento em que a gente começa a entender que essa inocência, que essa roupagem faz com que a gente também ame, perdoe e exercite desde o primeiro momento a possibilidade de fazer um novo fim, né? Um recomeço para essa existência, a correção de todas as coisas que às vezes na nossa caminhada nós erramos. Intercâmbio natural entre a criança e os espíritos. Esse é um outro ponto que eu acho muito importante da gente citar. As crianças, né, principalmente na infância, as crianças elas têm um contato tão natural com a espiritualidade, porque nós somos seres espirituais, não é mesmo? Então, crianças que são espirituais, assim como os adultos, elas não percebem muitas vezes a diferença entre o encarnado e o desencarnado. É muito natural para a criança esse intercâmbio. Ela não se assusta normalmente com essa relação. Para ela é tranquilo esse contato, muito tranquilo. E assim como
nós vimos anteriormente, nós recebemos influência espiritual a todo momento. Nós, quando vamos amadurecendo, nos tornando adultos, né, vamos ficando impressionados com as coisas que as crianças não têm, elas são naturais. Mas nem por isso, quando a criança traz algum relato de algo que a gente percebe diferente, a gente deve ficar falando, que mais? E depois? E aí? Conta mais, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. A criança, pelo seu próprio desenvolvimento, ela é imaginativa, não é? Quem convive com criança percebe que as crianças têm alguns lados que às vezes elas contam umas histórias que a gente se questiona. Outras tantas, elas têm algumas ideias e algumas falas que nós ficamos repensando se é uma criança que está falando aquilo tudo mesmo. Já passaram por situações assim? É muito comum, né? O que a gente não pode, como o Wilson bem lembrou, é ficar atribuindo tudo o que acontece à espiritualidade. Mas o que a gente também não pode é dizer que a criança é uma mente nova. Porque com esse tipo de atitude, a gente só consegue uma coisa: afastar a criança da gente. E nesse momento a gente perde um vínculo importantíssimo e perde a oportunidade de orientá-la, de ajudá-la a resolver os dilemas que às vezes ela traz. Ela não foi colocada dentro de um lar para ser orientada pelos pais, pelos adultos? Esse é o nosso momento de ajudar essas crianças a colocar para fora da cabecinha dela, do coraçãozinho, as angústias e ajudá-las a resolver. Mas sempre então que uma criança fala alguma coisa de muito inteligente, muito perspicaz, então essa criança ela deve receber a influência de muitos espíritos e ela está bem acompanhada ou mal acompanhada. Pode ser que sim e pode ser que não. A nossa tarefa é tratar com naturalidade. Assim como esse intercâmbio é natural, o nosso papel para com a criança é de tratar com naturalidade também. Sem ficar instigando, sem ficar punindo, mas educando, como é o papel de todo adulto na vida de uma criança. Quando as situações provocam então perturbações na criança, não deve ser motivo de preocupação. E sim, como já foi dito, tratar com naturalidade, sem incentivar, sem ficar fomentando. Mesmo quando nós percebemos que é algo que nos surpreende pela sua capacidade precoce, o ideal é que a gente não fique estimulando para que a criança também não se sinta sobressaltada, para que a criança não crie uma perturbação até a partir do nosso próprio comportamento. Hoje nós vemos uma geração de crianças que são muito estimuladas e muitas vezes os pais ou os adultos se encantam com as proezas das crianças e depois muitas vezes perdem a mão e se perdem na forma de tratar, porque no momento que era bonito, engraçado, acaba sendo uma situação difícil de lidar depois, não é? E a criança precisa de equilíbrio. Esse equilíbrio começa dentro do lar. É possível obsessão na infância? Sim. Exatamente, sim. Sim. E por que será, né? Isso daqui é o mais fácil da gente entender. Porque nós todos já vivemos outras vezes. E nessas vivências nós acertamos. Mas nós também erramos. Nós fizemos grandes amigos que vão nos acompanhar por muito tempo. Mas nós também criamos desafios. Que também, enquanto não resolvermos, vão nos acompanhar por um longo tempo. E a criança, muitas vezes, traz consigo alguns companheiros, sim, que se afinizam à família, que se afinizam ao espírito da criança. Porque essas vivências, para quem está desencarnado, também sente e para a atividade. E aí, muitas vezes, a gente fica pensando, então só se aproxima da criança um espírito que é malvado? Mal? Será? A gente sempre está acompanhado da espiritualidade. Muitas vezes de pessoas que nos protegem, que nos orientam, que nos dão bons conselhos. E muitas vezes as nossas afinidades nos levam para pessoas que são amigos que a gente precisa trabalhar melhor.
que a gente precisa desenvolver melhor, né? E aí a gente pergunta, como é que a gente percebe a obsessão da infância? Muito parecido com as características do adulto, através da alteração do comportamento da criança, repentinamente e sem motivo aparente. É muito comum também a gente achar que a criança não vê, não escuta e não sabe o que se passa dentro de casa. Medo, engano. O que acontece é que a criança, às vezes, ela não manifesta, assim como o adulto, as suas percepções. Não com palavras, mas com gestos, atitudes, comportamentos. Então, é muito comum, por exemplo, uma família está passando por alguma contrariedade, ou uma situação familiar, ou até financeira, conversam entre os adultos e a criança começa a refletir situações assim. Por quê? Porque ela percebe. Porque, embora ela não tenha falado exatamente com ela sobre as situações que estão sendo vivenciadas por aquela família, a criança percebe. E ela altera o comportamento dela. Isso é uma obsessão? Não. Isso é uma situação familiar que todos nós passamos. E a criança tem um jeito diferente de demonstrar. Do que a gente está falando dessa obsessão é quando essa causa ela não tem um motivo aparente. Quando de uma hora para outra a criança começa a ter irritação, começa a ter um choro sem uma causa, começa a ter sono perturbado, medo de dormir, ou de ficar sozinha em algum cômodo da casa, ou começa a trazer alguns relatos, tenho medo de escuro porque tem alguém que fala comigo quando está escuro. E aí é a hora da nossa atenção, é a hora da nossa percepção para com essa criança e, acima de tudo, do acolhimento para com ela. Num trabalho que nós fazemos na Casa de Assistência, a gente costuma dizer que as crianças, quando elas estão irritadiças e elas mudam o comportamento delas, uma família inteira se desequilibra, na verdade. Quem é que tem um bom dia de trabalho depois de passar a noite toda com uma criança chorando? Não é? E é muito comum. E aí a gente começa a ter esse olhar para cuidar da criança, para que esse comportamento, que às vezes a criança apresente, não desequilibre toda a família. E às vezes o amigo que se aproxima invisível dessa criança não é só amigo dessa criança. Às vezes é algo que pode atrair a sintonia dessa família, desequilibrar a família para que essa família também tenha suas correções, também tenha a sua possibilidade de se reajustar. Afinal, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Esse mal, ele cabe um comentário bem importante que os espíritos nos trouxeram. Olha lá, na questão 101, caracteres geral, ele vai explicar o que é esse mal, né? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que ele segue. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Vocês conhecem alguém mal nesse aspecto? É mais comum, não é? É tão comum que a gente às vezes se identifica um pouquinho, né? E a descrição ela não é só tão simples assim, não. Ela é um pouco mais complexa. Ela continua assim, ó. Nem todos são essencialmente maus, em alguns, mas há leviandades. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. E aí a gente começa a se identificar cada vez mais. E a gente percebe que os espíritos que se aproximam das crianças e dos adultos são espíritos como nós, que muitas vezes têm boas intenções, mas as nossas boas intenções às vezes são tão limitadas no bem que a gente acaba causando mal. E é por isso que a gente tem que ter uma
um olhar muito atento quando se fala de obsessão, porque a gente acha que a gente está cercado de um espírito ou de espíritos maus que vão prejudicar a nossa existência e que são como nós. Nós não gostamos de ser acolhidos, corrigidos para que a gente encontre um caminho melhor? É esse o mesmo sentimento que devemos ter para com os nossos companheiros desencarnados. Vamos lá. A gente dividiu esse pedaço de procedimentos de ajuda entre vocês na casa espírita, a criança obsidiada, a família, em 2 etapas. A primeira etapa eu vou falar e a segunda etapa está no bloco da Dona Ju. Comportamento no lar. Então, a primeira forma de nós atuarmos para que a obsessão, para que a gente evite esse comportamento obsessivo, é propiciar um ambiente acolhedor, com amor, respeito e paciência. No nosso dia a dia, muitas vezes, a gente se perde nas nossas atitudes. Muitos pais convivem até muito pouco com os seus filhos e acabam tendo vários problemas quando chegam em casa, já com o acúmulo do trabalho, com o acúmulo dos outros problemas fora de casa, ainda escuta as reclamações, os choros, as irritações dos filhos. Será que nesse momento a paciência é o primeiro sentimento que a gente tem? Não, não é. E cada vez que a gente não se vigia para mudar esse tipo de atitude, a gente contribui para que o nosso lar fique em desarmonia, não é mesmo? Meu lar, infelizmente, não é perfeito e acho que de todos nós está em andamento, numa construção contínua. E é assim que tem que ser, para que a cada dia a gente faça o melhor, para que no dia seguinte a gente tenha uma reflexão sobre os nossos erros e modifique. E é com essas situações que nos tiram do eixo muitas vezes, é que nós vamos fazer com que essas crianças se sintam acolhidas. E dentro desse lar, que tenha um comprometimento, que tenha uma vontade mútua de se ajudar, o que acontece? O equilíbrio volta quando as coisas acontecem, não é? Coisas erradas vão acontecer, mas aí a gente para, reflete e volta para o eixo. E é assim que nós vamos progredindo. Evangelho no lar é uma outra atitude muito importante, porque depois que a gente consegue entender que o nosso lar é exatamente o que nós precisamos, que nós não estamos na casa errada, estamos exatamente ao lado de pessoas que precisamos conviver para nos melhorar, nós começamos a buscar mecanismos para que o nosso equilíbrio aconteça. E o Evangelho no lar é um momento importantíssimo. E a criança, ela faz parte desse lar, dessa família e, consequentemente, do Evangelho no lar. Criança não tem paciência, criança chora, criança é inquieta. Vamos ajudá-la. Se o adulto tem maior capacidade de compreensão, ele pode inserir a criança nesse momento. Talvez escolhendo um livro edificante que fale do Evangelho de uma linguagem mais simples, usando o próprio Evangelho e ilustrando com alguma história, lendo o Evangelho e depois simplificando a linguagem para que a criança possa acessá-lo. E aí começam as boas surpresas. É muito comum, dentro da educação, dentro da assistência espiritual, dentro da vida da gente, perceber a criança que parece estar dormindo, brincando, e de repente ela se lembra, preciso participar e fazer uma vibração, pois o meu colega está doente na sala, pois o pai dele está enfermo, a avó dele desencarnou. Olha, a criança, ela está lá, olhando para o que a gente faz, não só para o que a gente diz. Então esse é um momento muito importante de começarmos a educação cristã dentro do nosso lar. Esse é o momento que eu acho mais importante de todos. Ensinar a criança o recurso da prece. Ensinar para ela que Deus, o Papai do Céu, estão juntinho dela o tempo todo. Que não é algo distante, nem punitivo, independente da religião, mas que é muito importante ela saber que Deus está lá, pertinho,
que Ele não só criou e vai castigar, como algumas pessoas costumam dizer para a criança, Deus está vendo e vai te castigar. Não, Deus está ali te amando, apesar de tudo que a gente ainda é, porque Ele sabe que nós somos ainda em evolução crianças também, não é? Aprendendo a cada dia. E Ele não perde a esperança em nós. E nós temos o dever, enquanto adultos, de mostrar para essas crianças que esse recurso está ali, ó, garantido. E a gente pode ajudar, né? Façam orações curtinhas, nada decorado, mas de coração, que a criança sinta de verdade a proximidade de Jesus, de Deus, dos bons amigos espirituais, e que ela sinta essa confiança nos momentos de angústia, quando ela talvez não estiver em casa, esteja fora do lar ou fora do convívio de pessoas próximas, e perceba que ela tem alguém olhando por ela sempre. É para isso que a prece serve para a gente, e para os pequenos também. E por fim, gostaria de falar também da importância da educação cristã. Seja ela no centro espírita, com a educação espírita infanto-juvenil, seja em outra religião, mas que ela aconteça. Os pais não se preocupam com a formação intelectual dos seus filhos? Não se preocupam numa boa escola, em um momento em que a criança se projete com um adulto, que a gente consegue até visualizar o futuro de sucesso, não é? O maior sucesso que a gente pode desejar para o filho da gente é que ele seja um homem de bem. E esse homem de bem a gente só forma quando a gente se preocupa com a formação do caráter dessa criança. E a educação religiosa, de forma lúdica, de forma com uma linguagem mais simples para que a criança possa entender, vai ajudá-la a criar esse caráter correto que a gente precisa para criar homens, mulheres, pessoas de bem por toda a nossa vida. O que eu tinha para dizer para vocês era basicamente isso, que as crianças, neste momento em que elas estão ainda se reconectando, né, nesse mundo material, elas precisam da nossa colaboração. E é nosso dever, enquanto adulto, de trabalhar para que nosso lar, para que essas crianças tenham a possibilidade de iniciar desde pequenas a nossa tão necessária e almejada reforma íntima. Através dessas pequenas dicas, né, que são pequenas, mas são muito profundas, nós aprendemos a cada dia a nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigada.